5 acontecimentos extraordinários marcaram os momentos que seguiram a morte de Jesus, testemunhos profundos do impacto divino daquele sacrifício na cruz. Hoje, vamos explorar cada um deles. Número 1. Houve um terremoto. Logo após a morte de Jesus, algo incrível aconteceu. A terra tremeu e as rochas se partiram. A criação reagiu de forma evidente à morte do Filho de Deus. Mateus nos relata que o terremoto não foi um simples abalo natural, mas uma manifestação poderosa diante do evento divino que havia acabado de ocorrer. A terra parecia compartilhar do luto e da magnitude do momento, simbolizando que aquele sacrifício não afetava apenas os céus, mas também o mundo físico. Esse terremoto foi o primeiro de vários sinais que testemunharam a importância da crucificação. Número 2. Os túmulos foram abertos. Um dos relatos mais intrigantes vem de Mateus, que descreve a abertura de túmulos e a ressurreição de muitos santos, o povo de Deus que havia falecido. Após a ressurreição de Jesus, essas pessoas saíram de seus túmulos, foram até Jerusalém e apareceram para muitas pessoas. Mateus 27, 52 a 53. Embora terremotos possam naturalmente danificar túmulos, a ressurreição dessas pessoas foi claramente uma ação direta de Deus. Esse evento testemunhava que o poder de Jesus sobre a morte já estava sendo demonstrado mesmo antes de sua própria ressurreição. A Palestina, situada em uma falha sísmica, já era conhecida por abalos sísmicos ocasionais. No entanto, o contexto do terremoto, combinado com a abertura dos túmulos, revela algo muito maior: um marco da vitória de Jesus sobre a morte. Os santos ressuscitados são frequentemente associados a figuras piedosas do Antigo Testamento, como heróis e mártires da história de Israel. Eles foram escolhidos para testemunhar o que havia acabado de acontecer de forma milagrosa. Esse evento extraordinário também antecipa a promessa de vida eterna que Jesus garantiu a todos os crentes. Apesar disso, a Bíblia não esclarece o destino final dessas pessoas após sua ressurreição, se elas voltaram a morrer ou se ascenderam aos céus. Número 3. O véu do templo foi rasgado em dois. Em Mateus 27, 50 a 51, lemos que no momento em que Jesus entregou seu espírito, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Este evento foi acompanhado por um terremoto e pela quebra das rochas, o que indicava uma mudança profunda no plano divino. O véu era uma cortina espessa que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, do resto do espaço. Esse véu representava a separação entre Deus e os seres humanos, pois ninguém podia entrar no Santo dos Santos, exceto o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado, simbolizando a remoção dessa barreira. No livro de Hebreus, isso é explicado mais profundamente. Agora temos confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Hebreus 10, 19 a 20. A morte de Jesus abriu o caminho para que nós, seres humanos, pudéssemos nos aproximar de Deus de forma direta, com confiança e sem a necessidade de intermediários. Esse ato significou mais do que o fim de um ritual religioso. Ele representou a reconciliação entre Deus e a humanidade, algo que antes parecia impossível devido ao pecado. Número 4. Houve escuridão sobre toda a terra. Em Mateus 27, 45, encontramos um evento impressionante. Desde a 6ª hora, meio-dia, até a 9ª hora, 15 horas, houve trevas sobre toda a terra. Esse fenômeno não pode ser explicado por um eclipse solar, pois o eclipse não ocorre durante a Páscoa, que é quando a crucificação de Jesus aconteceu. Então, o que causou essa escuridão misteriosa? Na cultura da época, a escuridão era frequentemente associada a grandes eventos de luto, ou até mesmo ao julgamento divino. A escuridão durante as horas do dia foi um sinal claro e sobrenatural de que algo transcendental estava acontecendo. Não se tratava apenas de um fenômeno natural, mas sim de um testemunho cósmico da morte de Jesus. Era como se toda a criação estivesse em luto, sentindo a dor da morte do Filho de Deus, o Rei dos Reis. Essa escuridão, que cobriu a terra, foi um reflexo do peso do pecado do mundo sendo colocado sobre Jesus, e ao mesmo tempo de um julgamento divino que estava em andamento. O sol se escondeu, simbolizando que a criação reconheceu a gravidade desse momento único na história. Número 5. O soldado responsável pela execução reconheceu que Jesus era inocente. Em Mateus 27, 53 a 54, lemos que o centurião, o soldado romano encarregado da execução, e os outros que estavam com ele, ao testemunharem o terremoto e os eventos extraordinários que ocorreram, ficaram profundamente aterrorizados e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Imagine o impacto psicológico sobre um homem que durante todo o seu serviço estava acostumado com crucificações e mortes, mas que, ao ver tudo o que aconteceu, ficou tocado ao ponto de declarar que Jesus era o Filho de Deus.
Este soldado que estava ali cumprindo sua tarefa, teve seus olhos abertos para a verdade. Ele que executava ordens, agora testemunha algo divino acontecendo diante de seus olhos. Esse é o poder da cruz de Jesus. Ela pode transformar até os corações mais endurecidos, os mais distantes. O centurião, que parecia imune ao sofrimento dos outros crucificados, foi tocado pela grandeza e inocência de Jesus. Ele não era o único a testemunhar isso. Esse momento nos lembra de que todos nós, quando nos encontramos diante da cruz, somos chamados a reconhecer a inocência e o sacrifício de Cristo, que morreu por todos nós. Assim, o soldado romano, que tinha um papel de apenas executar ordens, viu além da aparência e reconheceu Jesus como o Filho de Deus. Isso nos desafia a refletir. Também somos capazes de reconhecer a verdade e a grandeza do sacrifício de Jesus em nossa vida? Se você achou essa reflexão sobre os eventos que ocorreram após a morte de Jesus significativa, convido você a apoiar o nosso trabalho com a sua assinatura. Assim você ficará por dentro de mais conteúdos como este, que buscam iluminar nossas mentes e expandir nossa compreensão sobre o que realmente aconteceu na cruz e como isso impacta a nossa vida hoje. Juntos podemos continuar a jornada de descoberta e de crescimento espiritual. A morte de Jesus na cruz não foi apenas um evento histórico, mas o ponto de transformação para todos os que creem. Que a reflexão sobre esses eventos te inspire a buscar mais profundamente o significado de sua vida em Cristo. Obrigado por acompanhar até aqui e que Deus te abençoe, guiando cada passo que você dá em direção à verdade e à paz que só Ele pode oferecer.